Olá, bem-vindo ao nosso canal. Sou o pastor Walter Melesco, da Igreja Batista Memorial em Rondonópolis. Hoje quero continuar o que comecei a expor no domingo passado, reconciliação já. Hoje, segunda parte. Vou fazer um breve resumo do que falei no vídeo passado, então. Em Provérbios capítulo 24, 12, o Senhor fala que nós devemos nos compadecer daqueles que estão sendo destinados à morte, levados à morte, e que o Senhor irá retribuir a cada um segundo os seus atos. Como igreja, nós temos a responsabilidade de falar às pessoas a respeito da reconciliação com Deus em Cristo Jesus. E hoje eu quero tecer alguns comentários sobre a experiência do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15. E o verso 17 que diz: Ele, porém, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Verso seguinte, 18, diz: Vou me levantar e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Vou relatar um pouquinho da experiência deste filho pródigo, mas antes, recapitulando do domingo passado, que o Senhor vai retribuir a cada um. Ele vai retribuir aos israelitas, ele vai retribuir aos gentios, e especialmente ele vai retribuir a cada pessoa, seus atos, seus feitos. Então nós temos que falar de reconciliação aos filhos do secularismo, que são as pessoas deste mundo, que estão adormecidas no conforto, conformadas com este mundo. Nós temos os ateus, nós temos os seguidores da teologia liberal, os negacionistas, que eles negam a doutrina do Evangelho, os milagres, as intervenções sobrenaturais do Evangelho, de Jesus Cristo, os milagres. E esse liberalismo ainda sobrevive, ele é do século XVIII para o século XIX, em nosso mundo, porque encontrou um ambiente muito propício. O homem atual, ele prefere adorar a criatura do que adorar o Criador. E o liberalismo se tornou uma outra religião que não é cristianismo. E eles eliminam a necessidade de evangelho, de salvação, de perdão, de confissão. Eles não falam de ressurreição dos mortos, o mundo vindouro, céu, inferno, juízo final. Mas essa é a mensagem do evangelho. Essa é a mensagem do evangelho de Jesus Cristo. Ele é o único Salvador, suficiente e Senhor. E existe o pecado, essa lei foi quebrada, e precisa que alguém que possa satisfazer essa justiça divina. E essa pessoa é Jesus, através da cruz. O universalismo, na verdade, é uma invenção, uma doutrina satânica. E nega tudo a respeito do Evangelho de Jesus de um Salvador, único e suficiente, que é o Senhor Jesus. E eles, então, abordam o cristianismo de uma forma muito light, sobre paternidade de Deus, sobre Jesus ter sido um grande homem, mas não um salvador do homem. Então, lamentavelmente, essa doutrina ela é demoníaca. O cristianismo ensina a respeito da justiça de Deus, que ela precisa ser satisfeita, e por isso Jesus enviou seu Filho amado, como uma grande expressão de amor, para que pudesse sofrer apenas os nossos pecados na cruz e assim satisfizesse a justiça divina. Isso é o que o Evangelho ensina, isso que o Evangelho aborda. E os primeiros discípulos deram a sua vida por causa desta mensagem. E ninguém pode voltar à pessoa de Jesus se essa mensagem não for aceita. Ninguém poderá ser feito um novo discípulo, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se não crer em Jesus como único Salvador, suficiente e Senhor de sua vida. Então, isso foi até domingo passado, até esse ponto eu iria entrar sobre a experiência do filho pródigo, de Lucas capítulo 15. Versículo 13, que diz que poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo quanto possuía, ele partiu por uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens. Então, é preciso pensar na reconciliação do ponto de vista dessas experiências que Jesus ilustrou tão bem como nessa parábola do filho pródigo. Quanto tempo aquele filho esteve firme e fiel em casa de seu pai? Quando foi que o filho começou a ficar mais entusiasmado pelas alegrias passageiras do mundo do que a alegria da casa do pai? Eu não sei. Há uma lição importante aqui. São pequenas permissões, pequenos consentimentos, pequenas invasões que derrubam a pessoa. São pequenas concessões que destroem a vida de alguém. E é uma história muito interessante sobre uma
sequoia. Sequoia é a maior árvore do mundo. Ela é encontrada nas florestas da Califórnia, nos Estados Unidos. Eu recebi de uma amiga, num grupo de WhatsApp do nosso seminário, fala sobre isso, né? São as pequenas coisas. E nós temos que tomar cuidado com essas pequenas coisas. Então, traz a ilustração dessa árvore sequoia, que estava em pé por 400 anos lá na Califórnia e sobreviveu a terremotos, tempestades. Existe um parque lá na Califórnia, que é o Parque Nacional das Sequoias. E lá tem árvores gigantes de 83 metros de altura, mais de 7 metros de diâmetro, e que estão lá há mais de 2.700 anos. Elas costumam viver 3.000 anos, uma árvore sequoia. E isso eu pesquisei na literatura da biologia, há bastante coisa para se conhecer a respeito disso. Mas aquela árvore caiu e não se sabia por quê. Não foi um lenhador que derrubou, não foi um raio que derrubou. E foram investigar e rapidamente descobriram que pequenos besouros haviam entrado no tronco e comido as suas fibras, enfraquecendo aquele poderoso volume da árvore de dentro para fora. Então, aquilo que os relâmpagos não puderam fazer, um pequeno inseto fez. Eu estava pesquisando sobre isso, e existem insetos que são insetos que destroem o cedro lá nos Estados Unidos. E eles encontraram esse tipo de inseto, escolitídeos, também comendo, estragando as fibras das sequoias, de cima para baixo. Então, essa ilustração vem bem a calhar que pequenos insetos fizeram isso. E do mesmo modo, o inimigo procura derrubar cristãos através de pequenas e constantes tentações. Então, aparentemente, os cristãos começam a baixar a guarda, se comprometendo com este mundo, seja lá o que for, começa a permitir concessões, pequenas coisas que vão se transformando em grandes, e baixando a guarda, ele acaba entrando na armadilha do diabo, e é como se fossem insetos espirituais entrando em sua vida, estragando de dentro para fora, prendendo em acordos diabólicos e que levam à queda. Então, por isso a palavra de Deus fala: quem está em pé, cuide para que não caia. Isso está em 1 Coríntios 10, 12, que diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. O contexto desse versículo é muito interessante. Paulo estava falando sobre as tentações, e lá no deserto o povo de Deus foi tentado, e 10 vezes eles transgrediram e caíram em pecado. E ele fala que eles foram idólatras, eles se prostituíram, e moralmente eles tiveram relações sexuais com as midianitas, por exemplo. Eles tentaram a Cristo, eles murmuraram. E Paulo diz no verso 11, 1 Coríntios 10, 11, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então diz o texto: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. E o verso seguinte diz que a tentação vem, mas Deus é fiel, sempre nos dá uma porta de escape. Sempre há um escape para que possamos suportar a tentação. Então, se nós caímos, é porque nós permitimos. E quando nós permitimos, como diz Paulo no versículo 21, nós estamos participando da mesa dos demônios. Isso é muito forte. Então, assim como uma árvore sequoia ficou em pé por 400 anos na Califórnia, sobrevivendo a terremotos e tempestades, aqueles insetos a ruíram de dentro para fora. Assim, nós também corremos o perigo de insetos espirituais ruírem a nossa vida de dentro para fora, nos levando a acordos diabólicos e a uma queda terrível. Foi o caso do filho pródigo, Lucas capítulo 15. Eu fiquei perguntando quanto tempo aquele filho estava firme e fiel em casa. Quanto tempo ele permitiu uma ideia errada entrar no seu coração? Quanto tempo passou até que o mundo começou a ser mais atraente para o filho do que a boa vida na casa do pai? Quando foi que o filho começou a ficar mais entusiasmado pelas alegrias passageiras do mundo do que a alegria na casa do pai? Quando foi que o filho começou a mirar a direção errada e a se comprometer com a insegurança do mundo? Quanto tempo o pensamento errado corroeu sua amizade, fidelidade, intimidade com o pai? Eu não sei quanto tempo, mas há uma lição importante aqui. São as pequenas permissões, as pequenas concessões,
com sentimentos que derrubam e destroem a vida. Adam Clarke, comentando essa história, essa parábola do filho pródigo, do versículo 13, fala poucos dias depois, ele recebeu a herança, então poucos dias depois ele partiu, diz que ele saiu apressado, com medo de pagar a multa, porque teria que pagar a multa, o pai era vivo ainda, ou receber a censura dos magistrados da cidade, porque estava pedindo a herança enquanto o pai era vivo, então ele saiu apressado. Robertson diz que ele fez a sua jornada, a jornada era dele, mas era uma jornada para longe da casa do pai. Juntou tudo o que tinha, toda a sua herança, toda a sua posse, e diz que ele começou a desperdiçar, é o oposto de reunir, é esparramar. E ele espalhou a sua propriedade, vivendo uma vida turbulenta, diz o grego. O grego diz a vida turbulenta, uma vida dissoluta, viveu os limites dos excessos pecaminosos. Adam Clarke, comentando essa vida turbulosa, ele fala que é levar a gastar tudo o que tem. Entre as prostitutas, ele diz a maneira mais rápida do mundo de acabar com o corpo, de esgotar, de cansar o corpo, de humilhar a mente, arruinar a alma, destruir o caráter. É uma triste vida, uma vida desperdiçada. É um estado de desperdício. Mateus Henry, comentando essa situação do filho pródigo, fala, é um estado pecaminoso, é um estado de desperdício, desperdiçou o seu valor, vida desregrada. E em pouco tempo havia gasto tudo. Talvez comprara roupas finas, gastara com comida e bebida, tratava-se bem, associando-se àquelas pessoas que ajudavam a acabar rapidamente com o que possuía. E quantos nesse mundo vivem assim, desenfreadamente, desperdiçam o que têm, gastam com seus desejos, o que deveria ser para o seu sustento necessário, básico, para si, para suas famílias. E por isso a Bíblia diz que um dia terão que responder. Falando aos jovens, Eclesiastes 11:9 diz, jovem, alegra-te na tua mocidade, anima o teu coração nos dias da tua mocidade, segue pelos caminhos do teu coração, pelo desejo dos teus olhos, porém, sabe que Deus te trará juízo por todas essas coisas. Então isso se aplica a você e a mim. Isso se aplica espiritualmente. Também pecadores obstinados, que desperdiçam seu patrimônio, empregam mal seus pensamentos, os poderes da sua alma, perdem seu tempo, desperdiçam as suas oportunidades. Não apenas enterram, mas desvirtuam os talentos que Deus lhe confiou. Deveriam negociar para a honra do seu mestre, desperdiçam, enterram os seus dons, os dons que o Espírito Santo destinou e capacitou para servir a Deus e fazer o bem, e torna tudo isso alimento, combustível para gastar nos seus desejos. Então a alma, ela também é escravizada para o mundo, ela é escravizada para a carne, ela desperdiça seu valor e vive desordenadamente. Um pecador destrói todos os seus bens. Um pecador sem Jesus no coração, é como diz Eclesiastes 9:18, um só pecador destrói muitos bens. Esse vazio escuro que a pessoa penetra de uma ilusão, de uma tristeza tão profunda, que provoca traições e desespero e deprime tremendamente o seu interior. Porque o bem que o pecador destrói é valioso. E ele não lhe pertence, ele pertence ao seu Senhor. E quando desperdiça, então isso vai estar na conta, vai ser contabilizado, um dia vai ter que prestar contas. Então, triste vida, vida desperdiçada como o filho pródigo, como uma árvore sequoia que ficou em pé tanto tempo e que pequenos besouros começaram a arruinar as suas fibras até a sua queda. Do mesmo modo, o inimigo procura derrubar cristãos através de pequenas e constantes tentações. Aparentemente são insignificantes, mas vão baixando a guarda, vão comprometendo a sua fibra, o seu caráter, sua moral, a sua reputação. Quando foi que esse mundo se tornou mais atraente para você do que a vida cristã? Quando foi que você começou a baixar a guarda e se comprometer a este mundo, com os cuidados deste mundo, cuidando da casa dos sonhos aos domingos, em vez de ir à igreja, à casa de Deus, ou se entusiasmando mais com o último filme do que com a leitura da palavra de Deus? Seja lá o que for,
você pode estar se comprometendo, indo na direção errada, assim como o filho pródigo. E o vazio, o escuro, estará enchendo de ilusão e tristeza seu interior. Isso é uma armadilha. Não se deixe apaixonar por essa armadilha. Esses insetos espirituais irão entrar em sua vida e o prenderão nos acordos diabólicos e levarão à sua queda, à sua ruína. Foi o caso do filho pródigo. Ele estava firme e fiel em casa, mas ele ficou mais entusiasmado pelas alegrias passageiras do mundo do que com a casa do Pai. A lição importante aqui é que são as pequenas permissões, pequenas concessões, pequenas invasões que derrubam, destroem a vida. O filho pródigo foi ao limite dos excessos pecaminosos. Quantos neste mundo estão vivendo assim, desenfreadamente, gastando o que têm com seus desejos? Por isso, todos um dia terão que responder. Um dia todos terão que prestar contas. Sabe, porém, que Deus te trará juízo por todas essas coisas, diz a Bíblia. A morte já é uma realidade, mas a reconciliação é um milagre. E é uma possibilidade divina. Assim como o filho pródigo um dia entendeu a sua situação, e uma coisa importante, ele foi embora para longe da casa do pai, mas ele sabia o caminho de volta. E ele, caindo em si, disse: eu voltarei à casa do meu pai. Ele queria ser tratado como um empregado, não mais como filho, porque ele sabia o caminho de volta. Ele buscou a reconciliação com o pai, como se fosse um empregado. Ele acreditou que pelo menos iria ter um lugar para dormir, teria um salário para poder comprar a sua alimentação. E ele acreditou no seu pai. Olha, você precisa de reconciliação com Jesus? Acredite nas promessas de Jesus. Volte-se para a casa de Deus. Jesus é a casa de Deus. Ele diz: eu vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Volte-se à pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único que pode satisfazer a justiça divina. Ele ressuscitou dentre os mortos para completar a obra. Ele subiu ao céu e de lá ele governa o mundo e a igreja. E ele quer completar a sua obra na sua vida também. Os primeiros discípulos experimentaram isso e eles deram a sua vida por essa mensagem. E foi assim que a igreja sobreviveu a esses 2000 anos. Seja você um novo crente, um novo discípulo, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixe Jesus cumprir a sua vontade, sua vida, e fazer da sua vida uma nova criação. Lembre-se que Deus vai retribuir um dia, vai começar pela casa dele, pelos israelitas, o povo judeu. Ele vai retribuir aos gentios, a cada uma das nações deste mundo. E ele vai retribuir a cada pessoa individualmente, por aquilo que fez ou deixou de fazer, pelas suas atitudes, os seus merecimentos, pelos seus atos. Por isso é importante a reconciliação já. Lembre-se, não permita que pequenas concessões derrubem e destruam a sua vida. Cuide para que não caia. Se você caiu, peça misericórdia. Deus vai colocar você em pé de novo. Fuja de um estado de desperdício. A morte é uma realidade, mas é possível acontecer um milagre na sua vida. O milagre é possível porque Jesus ressuscitou dentre os mortos e Ele quer te dar a possibilidade de pegar o caminho de volta, de voltar à casa do Pai. Lembre-se disso, que Deus ama você e através da pessoa bendita de Jesus Cristo, Ele chama você à reconciliação. E Jesus é o único que pode fazer isso. Ele satisfez a justiça divina. E assim é possível você viver e estar em pé diante do Filho de Deus. Primeiro pela confissão, pelo arrependimento e pela súplica, dizendo: Pai, pequei contra ti, contra os céus. E então você pede perdão e Deus vai perdoar o seu pecado. Seja lá o que você fez, você permitiu que insetos espirituais arruinassem a sua vida de dentro para fora. Seja o que for que você fez, se você crer em Jesus, que Jesus verteu aquele sangue lá na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados, e que é possível você pegar esse caminho de volta, e encontrar com Deus, e encontrar com Jesus Cristo, neste caminho de volta, entrando na casa do Pai,
você será recebido com uma festa. E assim como a história finda, Jesus diz que houve uma festa, houve alegria, haverá alegria nos céus também pela sua reconciliação. Basta você crer na promessa do Salvador. E disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E quando nós cremos e o recebemos como nosso Senhor e Salvador pessoal, ele faz a nossa reconciliação já. Deus abençoe.